Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Pessoa negra não sente dor? A dura realidade do racismo na saúde. Hora de abrir espaço para o Empoderação com a jornalista Gabriela Hilário. Olá, Alfredo. Muito obrigada. Olá, ouvintes da Band FM. E hoje o Empoderação mergulha em um tema urgente e necessário: a violência que mulheres negras sofrem nos serviços de saúde. No Brasil, o racismo estrutural ele se manifesta de várias formas e em diversos espaços. E um deles, infelizmente, é o sistema de saúde. As mulheres negras são constantemente silenciadas, descredibilizadas e, acreditem, por vezes, até violentadas física e emocionalmente durante atendimentos médicos, partos e procedimentos. Essa violência, ela não é apenas institucional não, mas também simbólica. Sabe por quê? Porque ela está na falta de escuta da dor que não é levada a sério, nos diagnósticos negligenciados e no corpo que é tratado como resistente demais para sentir. Por isso, gente, neste episódio do Empoderação, a gente vai falar sobre a invisibilidade dos corpos negros no cuidado médico. E quem vai conversar com a gente sobre como tornar o cuidado mais acolhedor, respeitoso e antirracista é a convidada médica de família e comunidade, Ana Laura Batista da Silva, que atua diretamente com as populações mais vulnerabilizadas. Seja bem-vinda, Ana Laura. Olá, Gabriela e ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ana, tema bem sensível, né? A violência contra as mulheres negras no sistema de saúde vai muito além da questão física. Ela passa pela negligência, pela dor ignorada. Como você, Ana, definiria essa violência no cotidiano dos atendimentos? Eu definiria como sendo racismo institucional, que é quando essas formas organizativas, políticas, as práticas e normas do serviço de saúde resultam em tratamentos e resultados desiguais devido à cor da pele, devido à etnia daquela pessoa. Esse é um racismo sistêmico que foi bem descrito pela Jurema Werneck, uma estudiosa, médica, pesquisadora e defensora das causas raciais. A população negra é majoritária como usuária do SUS, o Sistema Único de Saúde, e estes apresentam os piores indicadores sociais e de saúde. Então, a gestante negra ela é mais invisibilizada do que as outras. O acompanhamento do pré-natal ocorre de forma irregular, de forma distante. Então, é uma violência provocada pelo racismo institucional. Quais são os principais sinais de violência obstétrica que mulheres negras enfrentam, muitas vezes sem nem perceber que aquilo é uma violação? Infelizmente fica muitas vezes velado, né, entre aspas. Na hora do parto, essas gestantes, elas recebem menos medicação para a dor, porque são vistas como pessoas que são fortes e que suportam mais a dor. Elas são muitas vezes obrigadas a retirar as suas tranças ou os apliques dos cabelos, mesmo a gente não tendo estudos científicos comprovando que aquilo poderia ser prejudicial naquele momento. Muitas relatam que o parceiro, quando ele é preto também, eles têm dificuldade de acessar a sala de parto, e o plano de parto nem sempre ele é seguido por questões fisiológicas, mas sim determinado pelo racismo estrutural. A mulher, ela deseja fazer o parto de uma forma, mas ela é impedida ou ocorre uma intervenção diferente da que ela desejava, mesmo quando isso não é determinado pela questão fisiológica. Ana, na sua opinião, o que falta? A gente ter assim, um sistema de saúde mais humanizado, antirracista no atendimento às gestantes, né? Um período aí tão importante e que a mulher, por muitas vezes, fica mais sensível. E, principalmente, como os profissionais de saúde podem se preparar melhor para esse cuidado. Como o racismo é estrutural no nosso país, nós precisamos de políticas públicas afirmativas, que são o quê? Programas dirigidos para essas populações mais vulneráveis. Precisamos de ações que reduzam as disparidades entre os grupos e medidas de saúde que visem atender a toda a população. Por exemplo, os profissionais de saúde precisam aprender que o racismo e o sexismo são determinantes em saúde. O que é isso? Eles são fatores
estruturais que podem afetar a saúde da pessoa, provocando vulnerabilidade, que distancia aquela pessoa do profissional de saúde. Então, aprender isso na graduação é fundamental. Entender que isso corrompe a equidade do serviço de saúde. E aí, a partir dessa compreensão, a gente, como profissional, agir contra isso, olhando para cada pessoa como um ser único e tratando dessa pessoa da maneira como ela precisa ser tratada, sem racismo. Você acredita que as mulheres negras sabem identificar quando estão sendo violentadas no atendimento médico? Quando as gestantes são muito jovens, adolescentes, ou quando elas estão ali passando pela primeira vez por um parto, pode ser que elas tenham dificuldade de compreender que estão sendo vítimas de racismo. Mas a maior parte das gestantes sabe sim quando elas são violentadas no atendimento médico. Elas se sentem tratadas com descaso. Tem vários estudos falando a respeito da percepção da mulher na sala de parto e como ela percebeu esse racismo. A denúncia muitas vezes não é realizada porque neste momento do parto é um momento tão delicado. Muitas mulheres estão vulneráveis, elas estão com medo, com dor, com fraqueza. E qual que é a principal expectativa, Gabi? É de ela receber o filhinho ou a filhinha nos braços ao final de tudo isso. Então, o foco é outro. Então, como que a gente pode ajudar essas mulheres? Durante o pré-natal, a gente precisa falar que existe o racismo obstétrico e preparar elas, os parceiros, os acompanhantes, quem vem no pré-natal com elas, para lidar com isso de uma maneira que elas se sintam empoderadas para denunciar. Afinal, o racismo é crime. Estamos encerrando. Muito obrigada por esses esclarecimentos, Ana Laura, muito importante, né? Como você bem pontuou, às vezes as mulheres negras passam por alguns tipos de violência e elas nem percebem que aquilo é uma violência. Então, esclarecer é importante e justamente por isso eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que já viveram e para a gente poder preparar as que ainda não passaram para que elas possam identificar algum tipo de violência no sistema de saúde. Gabriela, eu quero dizer para todas as mulheres que já passaram por isso e as que ainda vivem essas formas de violência que isso é lamentável. É triste ter que debater isso aqui. Porém, eu quero que vocês saibam que não estão sozinhas. Vocês são muito importantes para nós, profissionais de saúde. Vocês são pessoas incríveis que enfrentam de cabeça erguida essa situação e eu admiro muito todas essas mulheres. Então, denunciem para que cada vez menos mulheres passem por isso. Muito obrigada, Ana Laura. Obrigada pela presença, por compartilhar a sua vivência e experiência com a gente e que nós possamos seguir juntas nessa luta por um cuidado digno, respeitoso e antirracista. Gabriela e ouvintes, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante com vocês. E você, querido ouvinte, já viveu ou presenciou alguma situação de violência no atendimento de saúde? Compartilha com a gente, queremos ouvir sua voz, aqui é o seu espaço. E vamos ajudar a esclarecer e também a romper o silêncio que ainda invisibiliza tantas mulheres negras. E convite para